Queridos, eu queria começar essa noite contando uma história para vocês. Vamos lá. A história diz assim: depois de parar um carro em alta velocidade, um policial perguntou ao motorista: você pode me dizer por que você estava dirigindo a 85 km por hora? O policial virou para esse motorista, o motorista abriu o vidro do carro e disse: policial, com todo respeito, acho que o seu radar está quebrado. Eu estava com o piloto automático do meu carro muito abaixo disso. Imediatamente ouve-se a voz da esposa do motorista falando: como assim, querido? Você sabe que não temos piloto automático nesse carro. Enquanto o oficial já escrevia a multa, o homem resmunga para a esposa: você pode ficar quieta somente dessa vez? A mulher sorri e diz ao marido: olha, eu acho que você não deveria estar zangado, você deveria estar grato que o seu detector de radar tocou quando detectou o radar da polícia. Pelo menos você conseguiu diminuir a velocidade. Ouvindo isso, o oficial escreveu a segunda multa pelo carro ter um detector de radar ilegal. O homem, mais bravo ainda com a esposa, grita: você pode fechar a sua matraca, pelo menos dessa vez? O oficial franze a testa e diz: olha, eu também vejo que você não está usando cinto de segurança. O motorista diz: eu estava, mas tirei quando você me parou. E a esposa entra novamente: querido, você sabe muito bem que você nunca usa cinto de segurança. O oficial escreve a terceira multa e o homem grita pela última vez: fique calada, pelo amor de Deus. O oficial olha e diz: seu marido sempre fala assim com você? A esposa responde: não, só quando ele bebe. Isso não é esposa, isso é inimiga, né? Palavras. Nós iremos falar sobre isso essa noite. Nós estamos na série Sorte ou Sabedoria. Todos nós que fizemos essa mudança do Brasil para os Estados Unidos estamos construindo uma nova vida. E muitas vezes essa nova vida ela é vista como oportunidades que se encontram à nossa frente, como conexões que você vai fazer com pessoa. E tudo isso é verdade, mas não é o ponto crucial. A palavra de Deus ela vai nos mostrar que o rumo da nossa vida não depende do acaso, não depende da sorte, mas depende da escolha que nós fazemos dia a dia. Então, queridos, eu queria começar perguntando a você se você acha que a sua vida tem passado por situações difíceis e se essas situações difíceis não são apenas lapsos na sua vida, mas tem sido uma constante na sua história. Parece que a coisa não vai, parece que você sempre está parado no mesmo ponto. Parece que quando você pensa que de repente as coisas estão acontecendo, volta a estaca zero e você volta para o mesmo lugar, seja em oportunidade de trabalho, seja nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida familiar. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quais palavras têm saído da sua boca? Se você tem constantemente passado por situações difíceis, uma das principais áreas da sua vida que você deve analisar é a sua fala. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Pois as palavras que nós escolhemos usar, elas vão construir a nossa vida e elas vão construir o nosso futuro. Provérbios 13, 3. Eu quero que você preste atenção em cada uma dessas palavras do texto bíblico. Vai dizer que quem guarda a sua boca preserva a própria vida.
Mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu vou falar mais uma vez para que isso fique fixo no seu coração. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Queridos, esse provérbio mostra claramente que a vida não acontece por acaso, a vida acontece com cada uma das escolhas diárias que fazemos. E a área específica que nós estamos falando é que uma dessas áreas que nós devemos ter cuidado, devemos ter zelo, é a nossa comunicação. É como nós falamos, é a escolha das nossas palavras. Nós estamos baseando essa série de mensagens no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios vai falar mais de 90 vezes sobre o poder da língua, sobre a fala, sobre a comunicação, sobre a escolha das nossas palavras. Esse é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Você não encontra apenas em Provérbios, mas você encontra em todos os outros livros, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. Você vai encontrar muitos textos falando sobre a comunicação em Salmos, em Eclesiastes. No Novo Testamento você vai encontrar no livro de Tiago, você vai encontrar Paulo nas suas cartas, falando sobre o poder da língua, sobre aquilo que nós devemos escolher falar. E o que nos deixa impressionados é como a Bíblia deixa um contraste bem evidente das pessoas que sabem empregar bem as palavras, daquelas que não sabem empregar as palavras, e o resultado, a consequência de cada uma das nossas escolhas. E por que será que a Bíblia dá tanta ênfase às palavras? Por que será que esse é um texto e um tema tão recorrente na palavra de Deus? Porque é justamente a fala que nos diferencia de toda a criação de Deus. Deus só deu ao homem o poder de falar, a capacidade de se comunicar através da fala. Nós usamos milhares de palavras em nossa vida. Você sabe que um homem médio, porque você vai dizer, o meu marido não, meu marido passa o dia calado. Mas um homem médio fala por volta de 7.000 palavras por dia. Já a mulher fala por volta de 20.000 palavras por dia. E uma pessoa que vive por volta de 70, 80 anos fala 860 milhões de palavras por dia. A probabilidade disso dar errado é muito alta. O livro de Tiago, capítulo 3, do verso 2, vai dizer assim: se alguém não tropeça no falar, se nunca diz as coisas erradas, é um homem maduro e perfeito, capaz de controlar todo o corpo e refrear toda a sua natureza. Se alguém não tropeça no falar, ele é considerado pela Bíblia alguém perfeito, capaz de controlar o rumo da sua vida. Interessante é que nós nos preocupamos muito sobre alguns temas. Nos preocupamos se a igreja fala ou não fala em línguas. Mas o que a Bíblia nos adverte a fazer é nós controlarmos a nossa língua. E quando nós controlamos a nossa língua, nós temos como alguém maduro espiritualmente. Também estamos muito preocupados com aquilo que nós vamos colocar na nossa boca, o alimento que nós vamos ingerir. Quando a palavra de Deus fala que o que devemos controlar é aquilo que sai da nossa boca. Por que será que é tão importante escolher as palavras?
Por que será que esse tema é tão falado dessa forma? E por que é tão importante? Provérbios 18, 21 vai responder, e esse vai ser o nosso texto principal. Provérbios é difícil pregar de forma expositiva, porque no mesmo capítulo você vai ter ali diversos temas. Então, nessa série de mensagens, nós vamos estar pulando ali de provérbios a provérbios e alguns outros textos da Bíblia. Então, é uma forma de pregar que geralmente não é a minha, mas nós vamos fazer isso. Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que o texto está nos dizendo, queridos, é que não existe palavra que seja proferida pela sua boca que tenha um efeito neutro, que não vá causar absolutamente nada. Toda palavra que você falar, essas 7.000 palavras para o homem, essas 20.000 palavras para a mulher, essas 860 milhões de palavras ao longo da vida, algum efeito vai causar. Não existe palavra que não cause efeito. Cada uma delas carrega uma mensagem poderosa para causar sentimentos, causar emoções, criar ambientes, modificar realidades. E a gente sabe que palavra criativa com poder de criação, só quem tem é Deus. Essa igreja não crê em confissão positiva. Não, você vai falando, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, e aí, de repente, um dia, você é rico. Não existe a nossa palavra, a palavra do ser humano não tem essa capacidade de criar, mas tem capacidade de modificar realidades e ambientes. Cada palavra carrega conceitos. Se as pessoas forem definir quem você é, observando apenas as palavras que você fala no dia a dia, como elas vão definir você? Já ficaram até tristes, né? A pessoa vem para a igreja para ficar triste. Isso não é bom. Eu queria dar para vocês 3 razões pelo qual é importante você escolher suas palavras. Primeiro, suas palavras têm poder sobre as outras pessoas. O texto vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O primeiro poder que o texto vai nos falar, que eu quero mostrar para vocês, é poder de morte. A língua é uma arma que nós carregamos. Todos os dias ela nos acompanha para onde quer que a gente ande. E ela tem a capacidade de destruir a vida das pessoas. Quantos de nós já saímos de casa todo alegrinho, estava tudo dando certo, quando uma mensagem que você recebe ou uma palavra que é dita acaba com o seu dia? Mas, da mesma forma, quantas vezes nós somos essas pessoas que usam a língua como uma arma para ferir o outro? Provérbios 12, 18 vai dizer assim: palavras impensadas são como golpes de espada. Você consegue compreender a profundidade daquilo que você diz? O que o texto está nos dizendo é que não existe palavra que seja dita como a gente costuma dizer, da boca para fora. Não, mas eu falei da boca para fora. Não existe palavra que você falou de forma impensada que não vá causar absolutamente nada na outra pessoa. Palavras impensadas. Frases faladas na hora da raiva. Frases faladas para se vingar de alguma forma ou para ganhar a guerra, porque
nós não temos uma comunicação assertiva, quando nós entramos no embate, o que a gente quer é ferir o outro, a gente quer ganhar a guerra. Perdemos muitas vezes o foco da solução do problema e começamos a atacar uns aos outros, quando, na verdade, deveríamos atacar o problema. Essas palavras, elas marcam negativamente a vida de uma pessoa, e às vezes é uma vida inteira. Uma vida inteira, um destino inteiro é marcado por palavras negativas, como você não vai ser ninguém, você não presta para nada, você é um fracasso, era melhor você não ter nascido. Essas declarações são cortes invisíveis, dolorosos, que podem ser fatais. Como eu me arrependo de tantas palavras que falei para os meus filhos. A gente tem uma tendência natural a repetir o que nós ouvimos dos nossos pais. E os nossos pais, uma tendência natural de repetir o que eles ouviram dos seus pais. Mas o que eu peço ao Senhor é que essa palavra encontre lugar no seu coração. E você que tem filhos, você que tem esposo, você que tem esposa, leve isso daqui a sério e tome uma decisão de escolher bem as suas palavras. Jesus ensinou sobre isso no Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, você vai encontrar Jesus falando princípios do reino de Deus no Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. Está em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver ali Jesus falando o que ele pensa sobre a vida, como ele enxerga a vida, quais são os princípios do reino de Deus. E no versos 21 ao verso 22, ele está ali falando para as pessoas, dizendo assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Interessante é que Jesus ele é visto como essa pessoa, paz e amor, como essa pessoa que não, eu não quero nem ler o Antigo Testamento, que Deus irado é esse. E quando você vai para Jesus e ouve as palavras de Jesus, você vê que ele, de uma maneira muito graciosa, de uma maneira muito amorosa, ele aperta ainda mais. Ele diz que o Antigo Testamento fala aquele que se deitar com uma mulher está cometendo adultério. Quando Jesus vai repetir essas palavras, ele diz, olha, aquele que pensar na mulher do outro já está cometendo adultério. Aqui ele vai dizer assim, olha, esse termo é uma expressão de desprezo, de rebaixar o outro. Ele está dizendo assim, aquele que rebaixar o outro, aquele que disser palavras que humilhem, que diminuam, que destruam diante de Deus, essa pessoa é um assassino. Você consegue sentir o peso desse ensino? Jesus ele está nos alertando que a fala abusiva diante de Deus é a mesma coisa de um homicídio físico, porque você mata emocionalmente e, muitas vezes, espiritualmente aquela pessoa. Certamente esse ensino chocou aquela multidão, porque eles sabiam que na lei existia a palavra que todo aquele que for um assassino está condenado ao inferno. Quando Jesus fala essas palavras, ele mostra que a ira verbal, o insulto, a ofensa são igualmente sérios aos olhos de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo. Muitas vezes, as palavras duras, elas são tidas como, não, esse é meu jeito de ser, eu sou assim meio grosso.
e você leva tudo aquilo que é abuso, que é falado constantemente, diariamente, sempre no calor de alguma emoção, você trata, não, isso é bobagem, é porque, olha, mas eu sou bom, olha o outro lado. Quando a palavra de Deus vai nos dizer e nos alertar, não faça isso. Não faça. Porque você está sendo considerado um assassino diante de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que a língua tem poder de vida. Provérbios 12, 18 diz que a língua, há quem fale precipitadamente como espadas que atravessam, mas a língua dos sábios traz cura. Quantas vezes você também não estava aí andando borocochô pela vida? E aí você recebe uma mensagem maravilhosa que encoraja a sua vida, que faz você sentir alegria, que você faz sentir o seu coração palpitar. Como é bom receber elogios, como é bom receber encorajamento. E a palavra de Deus, ela não só traz exortação, ela não só serve para nos corrigir, para nos instruir, mas ela também serve de refrigério. Quando Deus vai falar sobre nós, Ele vai falar que nós somos filhos amados, que nós somos pessoas de valor diante da sua face, não pelo que nós carregamos, mas porque carregamos a presença de Cristo. Porque Cristo nos lavou e nos deixou puro com seu sangue. Então, a palavra de Deus, ela mostra para nós que palavras de cura são essencial na vida daqueles que dizem amar a Deus. Existe uma história que não é registrada pelos historiadores, mas que é contada de maneira cultural e popular, que diz que a mãe de Einstein, chamada Pauline, uma vez recebe uma carta vinda pelo seu filho da escola. E ela lê aquela carta em voz alta para o seu filho ainda não sabia ler, e ela diz assim: olha, filho, o que está escrito. Seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais para ele e não temos bons professores para educá-lo adequadamente. Por favor, ensine-o em casa. Anos mais tarde, depois da morte da mãe, Einstein encontra essa carta e estava escrito algo dessa forma: seu filho é mentalmente fraco. Não podemos mais mantê-lo na escola. As palavras dessa mãe fizeram esse filho acreditar que ele era um gênio, que ele era capaz, e impulsionou esse homem, que foi uma grande sumidade na história do mundo, um homem que impactou gerações, impacta até os dias de hoje, ser quem ele é. Quais são as palavras que nós estamos proferindo para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que se encontram conosco todos os dias? Não parece algo que é completamente controverso a nossa família ser as pessoas que nós mais amamos, e, ao mesmo tempo, ser as pessoas que mais ferimos? Por que nós não temos esse cuidado com o falar? Será que as coisas que nós falamos de uma maneira tão apressada, tão imediata, nós teríamos capacidade de falar para pessoas que não conhecemos? Porque a intimidade faz com que você seja uma verdadeira metralhadora na vida da sua família, quando, na verdade, você é a pessoa que deveria cuidar, que deveria incentivar, que deveria encorajar todos os dias, porque Deus colocou a sua família como um presente para a sua vida. Filhos foram colocados em nossa vida porque Deus confia. A Bíblia chama filho de herança do Senhor.
Não são nossos. São do Senhor, que Ele nos entrega para que a gente possa ali cuidar com responsabilidade, com compromisso, encorajando essas pessoas a serem as melhores pessoas que elas puderem ser. Nossas palavras, elas podem edificar ou destruir, curar ou adoecer, ajudar ou prejudicar, inspirar ou desencorajar, iniciar guerras ou promover a paz. Primeiro, as suas palavras têm poder sobre o outro. Depois, em segundo lugar, as suas palavras têm poder sobre sua própria vida. O texto vai dizer: morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Continuando. E quem a ama, comerá do seu fruto. O que o texto está dizendo é que as palavras que são proferidas da nossa boca, elas voltam para nós. Toda palavra que você proferir contra o outro vai voltar para você. Toda palavra que você falar para beneficiar o outro vai voltar para você. E isso de uma maneira espiritual acontece, mas também, se nós quisermos ficar apenas no natural, obviamente acontece também. Certamente, se você for uma pessoa que proferir palavras de vida, você vai ter bons relacionamentos, você vai ter boas amizades, você vai se estabelecer em seu trabalho, pessoas gostarão de ficar com você, você vai ter credibilidade, você vai ter uma boa reputação. Da mesma forma que se você é uma pessoa que fere, que machuca, que murmura, que resmunga, que briga, que é irado, certamente, pessoas não vão querer ficar perto de você, pessoas não vão querer trabalhar com você, pessoas não vão querer se relacionar com você. O que sai da sua boca, cedo ou tarde, desce até a alma. Esse é o Provérbios 18, 21, mas no 20, no versículo anterior, você vai ouvir a seguinte sabedoria de Deus. Do fruto da boca, o estômago se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Do fruto da boca, o estômago se farta. Dos que produzem os lábios, ele se satisfaz. Palavras são sementes. Cada palavra pronunciada se torna um alimento que você destrói alguém, se for tóxica, que você nutre alguém, mas não só isso. Ela volta para você. Palavras de vida trarão vida. Palavras destrutivas voltarão contra nós mesmos. Por isso que é tão sábio nós perdoarmos. Porque muitas vezes não queremos oferecer o perdão. Mas quando você não oferece o perdão, você está tomando daquele próprio veneno. E quando você oferece o perdão para alguém, você se libera daquela culpa, daquele espírito de vingança na sua vida. Nós, quando perdoamos, obedecemos a Deus e, ao mesmo tempo, preservamos nossa própria alma. Reter o rancor não destrói o outro, mas envenena apenas uma pessoa, quem guarda a mágoa dentro de si. Palavras têm poder na vida do outro, palavras têm poder na sua própria vida e palavras têm poder na eternidade, na presença de Deus. Olha o que diz Mateus 12, 36. Jesus fala claramente sobre aquilo que nós estamos comentando quando ele diz: digo-lhes que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que proferirem. Veja que responsabilidade. A nossa responsabilidade não está naquilo apenas que fazemos,
mas naquilo que falamos. Vai existir um dia que todos nós estaremos diante de Deus, e Deus irá julgar não só as obras das nossas mãos, mas aquilo que nós falamos. Falamos no particular, falamos no secreto. Antes da palavra chegar à nossa boca, a Bíblia diz que Deus já conhece. Então, até a palavra que não é falada, a palavra que é escondida no seu coração, nós daremos conta. As palavras que você fala no Snapchat e depois aquilo apaga. As palavras que você fala no WhatsApp. As palavras que você fala apenas ali no meio da sua família, que você faz, não, besteira, é só uma fofoca aqui interna, né? É só aqui, ó, internamente. Até essa, Deus conhece. São palavras conhecidas e pesadas pelo Todo-Poderoso. Perante quem daremos conta de cada palavra inútil. Até agora você viu que palavra tem poder na vida do outro. Palavra tem poder na sua vida. E palavra tem poder na eternidade. Gente, se vocês estivessem aqui no meu lugar, a coisa que vocês mais iriam ver é pessoas se cutucando. Tem gente que está até assim, já se afastando. Espera aí, meu filho. Aí, deixa a pastora pregar. Diante disso, como nós devemos escolher nossas palavras? Como deve ser o nosso falar? Provérbios 15, 28 diz que o coração do justo, o coração do sábio pondera como responder, mas a boca dos ímpios transborda maldade. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o de espírito sereno é homem de entendimento. Provérbios 10, 19 diz, onde são muitas as palavras, o pecado é inevitável. Mas quem modera os lábios é prudente. O que a palavra de Deus está dizendo, queridos, é que menos é mais. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós devemos, primeiro, falar com moderação. Você não precisa dizer toda a verdade, o que você acha. Você acha que você precisa dar sempre a sua opinião, você não precisa. Você não precisa fazer sempre um comentário. Você pode ver determinadas situações e você ficar calado. Afinal, você não é o dono da verdade. Então, você pode... Menos é mais, falar com moderação. Esse é o primeiro ponto. O contraste aqui no texto é claro. Fala que o sábio reflete no que vai falar. Ou seja, existe um espaço entre a mente e a boca. Existe ali alguns segundos que você precisa raciocinar e dizer, falo ou não falo? Vai ser útil essa palavra? Vai edificar? Que efeito isso vai causar? Porque nós vivemos nessa cultura. Vivemos numa cultura que as pessoas entram. A coisa mais engraçada que tem. Você já viu o Instagram, a pessoa entra em briga que não é dela. Não é dela a briga. Gente, eu vejo uns irmãos aqui brigando, tá? Eu falo, gente... Eu não vou nem me meter. Deixa pra lá. Brigando no Instagram. Isso é porque eu não sigo as outras, TikTok. Se eu seguisse, eu ia ver mais coisa. Aí você quer dar a sua opinião, concorda, não concorda, deixa de concordar, deixa de discordar, concorda, sem corda. Você precisa dizer o que você pensa, você não precisa dizer o que você pensa. Só se você for perguntado, meu querido, o que você acha disso? Você quer saber mesmo? Você tem que dar uma preparada, né? Aí você encontra uma maneira ali de dizer.
Falar com moderação. A Bíblia também diz que nós devemos falar com sabedoria. 2 provérbios, eles resumem bem sobre o que é falar com sabedoria. Provérbios 15, 23, vai dizer, dá uma resposta adequada é motivo de alegria. E como é boa a palavra dita no tempo oportuno. Provérbios 25, 11 vai dizer, como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, você já está vendo que é uma coisa valiosa, mesmo que você não saiba o que é salvas, tá? Assim é a palavra dita a seu tempo. Os 2 provérbios falam que não basta apenas você dizer a palavra certa, mas ela deve ser dita no tempo certo. E um dos treinos melhores que você pode fazer sempre é na nossa relação familiar. É quando você precisa responder ao seu esposo, à sua esposa, né? Alguns pregadores vão dizer que você vai na pia, coloca água na boca e fica ali bochechando. Sai, dá uma volta. Porque quando a gente fica inflamado, a gente quer falar. E Tiago vai dizer que a língua é capaz de incendiar um bosque inteiro. Olha que coisa. E essa palavra tinha que ser hoje. Quantas vezes dizemos algo que é verdade, mas dizemos de forma precipitada, no calor das emoções? Se você esperar um tempinho, você vai falar de outra forma. Se você esperar, você muitas vezes está com a razão. Você está falando algo que tem lógica, sim, mas por causa daquele momento, por causa daquele ambiente inflamado, aquela palavra não vai ser uma palavra adequada. Ela não vai ter o valor que ela poderia ter se ela estivesse sendo falada em outro momento. Algo verdadeiro, dito no calor da emoção, se torna áspero e acabamos anulando o efeito, a verdade daquela palavra. E aí eu aproveito, não está aqui no texto, mas às vezes nós falamos com a nossa linguagem corporal. Às vezes nós não falamos nada, né? Mas a nossa linguagem corporal fala tudo, e essa pessoa sou eu. Eu penso, e aí eu me espalho, né? Não sai nada, mas a linguagem corporal está falando tudo. Falar com modéstia, com moderação, falar com sabedoria no tempo certo e falar com graça. Provérbios 16, 24 vai dizer que as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Maridos, põe mel na boca. Mulheres, deixem as suas palavras agradáveis. Capítulo 15 de Provérbios, ele está repleto desses ensinamentos. Verso 1 diz, a resposta calma desvia fúria. Verso 4, a língua serena é árvore de vida. Verso 26, as palavras agradáveis são puras. Quando as nossas palavras são cheias de graça, não erramos. Muitas vezes nós achamos que se falarmos manso, as pessoas vão nos maltratar, vão achar que a gente é besta, que a gente é bobo, e vão nos fazer ali de tolo. Só que a palavra de Deus fala que quando você fala com graça, a graça não demonstra fraqueza. Ao contrário disso, a graça demonstra fortaleza, demonstra força, demonstra poder. Provérbios 25, 15 vai dizer, a língua branda quebra os ossos. Palavras gentis têm mais força do que palavras de ira. Eu tenho certeza que você já teve situações dessa forma.
em que você esperava uma reação de ira e a pessoa veio com uma palavra tão doce que desmontou todo o seu argumento. Você veio, você ensaiou em casa, né? A briga todinha. Você tinha a resposta perfeita, se falar isso, eu vou falar isso, eu tenho isso daqui, ó. Repetiu no banheiro, né? Falou, não, eu estou falando muito manso, eu vou empoderar aqui a minha voz e vou falar mais forte. Ah, agora ele vai ver. E aí, quando você vai dar a resposta, quando você vai argumentar, a pessoa diz, meu amor, isso é bobagem. Nosso amor é maior do que isso. Deixa isso para lá. Aí você, pô, como é que eu vou brigar agora? Eu quero brigar. Eu quero é confusão. Sangue na canela. Palavras cheias de graça. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a graça pode quebrar corações de pedra. Queridos, foi dessa forma que o Senhor nos tratou. Dizemos tantas coisas e o Senhor sempre nos cobre com o seu amor. A pergunta é, eu já entendi que eu devo escolher bem as minhas palavras, eu já entendi que eu devo falar de maneira mansa, eu tenho que saber escolher muito bem, eu tenho que falar no tempo oportuno, tenho que falar menos, porque o menos é mais, eu tenho que falar com graça, com sabedoria, eu já entendi. Porque eu também já entendi que as minhas palavras têm poder na vida de outra pessoa, têm poder na minha vida, têm poder diante da presença de Deus. Eu vou dar conta dessas palavras na eternidade. A pergunta é como que eu vou gerar dentro de mim essas palavras. Porque Lucas 6:45 diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Como é que eu vou ter as minhas palavras cheias de moderação, de sabedoria e de graça? Mantendo puro o seu coração. Não existe palavras da boca para fora. As palavras sempre são uma expressão daquilo que está dentro. O texto vai dizer que as nossas palavras sempre revelam o que nós carregamos por dentro. Se você está cheio de ira, de frustração, de mágoa, se você está cheio de decepção, você vai falar sempre com dureza. A mesa em que você estiver vai ser contagiada, contaminada por frustração, por ira. É isso que você vai despejar. É isso que você vai transbordar. Mas se a sua palavra está cheio da palavra de Deus, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai transbordar palavras de encorajamento, de fé, de esperança, mesmo que você esteja também passando por dias difíceis. Então, onde está o segredo? O segredo está em encher a nossa vida da palavra de Deus. Eu queria já convidar você a ficar em pé. Nós estamos encerrando esse momento. Salmo 34, dos versos 12 ao verso 13, perdão. 34, verso 12 ao verso 13, vai dizer: quem dentre vós ama a vida e deseja ver dias felizes? Olha que pergunta. O texto do salmista está nos fazendo uma pergunta real, uma pergunta que precisa ser respondida. Quem dentre vós, pessoas que estão hoje aqui na Zion,
Pessoas que foram conduzidas por Deus, trazidas por amigos, visitantes, pessoas que já são membros dessa igreja. Qual de vocês ama a vida? Essa é a primeira pergunta. Qual de vocês ama a vida? A segunda pergunta: quem deseja que essa vida tenha dias felizes? Eu tenho certeza que todos levantarão a mão e dirão eu. Obviamente. É claro. É uma pergunta retórica. Quem ama a vida? Eu amo a vida. Quem quer ter dias felizes? Eu quero ter dias felizes. Que eles sejam todos os meus dias. Dias de alegria. Dias de paz, de esperança, de fé, de encorajamento. Aqui está um dos segredos de ter essa vida. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Que área tão importante da nossa vida é a forma que nós nos comunicamos. Uma das coisas que mais prezamos é a nossa vida. É a vida dos nossos. Se eu for fazer uma pergunta para os pais de família, para as mães que estão aqui nesse lugar, elas vão dizer que vieram para a América para dar uma melhor vida. A pergunta que eu faço é: que vida é essa que você está disposto a derramar na sua família? Porque o texto bíblico não vai falar nada a respeito de coisas materiais. O jeito de olhar a vida por essa perspectiva bíblica é você olhar com as lentes de Deus e dizer que você está construindo na sua vida e na sua família um legado. Existe sobre você uma responsabilidade. Não só com a sua vida, mas com a vida do outro. Não só no ambiente familiar, mas quando você tem uma amizade. Você é responsável por aquilo que você causa no outro. É o que o texto está nos dizendo. E uma das áreas importantes é a maneira como você fala. Mais uma vez, eu enfatizo o título da nossa série: sorte ou sabedoria? Como que as escolhas que nós fazemos constroem esse futuro, constroem essa vida? Não é acaso, não é sorte. Você fala: eu não tenho amigos. Você fala: olha, a nossa família vive em confusão. Eu não tenho um dia de paz. Você fala: olha, lá no meu trabalho eu não consigo parar em trabalho. Saia daqui essa noite pensando como eu tenho escolhido as palavras que saem da minha boca. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é viva e verdadeira, e ela é capaz de transformar as mentes e os corações. Nós pedimos perdão por cada uma das palavras inúteis que nós falamos. Ó Senhor, como nós erramos com as nossas palavras. Nos perdoa por cada crítica que nós lançamos para as pessoas. Perdão, Senhor, por cada fala de fofoca que nós fazemos e sentimos prazer nisso. Perdão por cada palavra irada, por cada homicídio que nós cometemos com o poder da nossa fala. Que o sangue de Jesus nos cubra de misericórdia.
Pai, a Tua palavra, ela é viva e ela é capaz, sim, de corrigir os nossos caminhos. Nos ensina, Senhor, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, como nós devemos responder. Nos ensina, Senhor, a ter um coração puro, a ter um coração santo, Senhor, a que a nossa vida seja transformada, que sejamos cheios do Teu Espírito, a ponto de transbordar a vida através das nossas palavras. Queremos ser pessoas que elogiam, que edificam, que encorajam, que traz palavras de esperança, de fé, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Corrige a nossa fala. Nos faz pessoas diferentes, Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite comprometidos em usar as nossas palavras como bálsamo que traz cura para a vida das pessoas. É isso que nós oramos. É isso que nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus.